E aí, pessoal, tudo bem? Então, estou aqui de volta para a gente dar prosseguimento à nossa aula de substantivo, né? No vídeo passado, eu fiz um geral sobre o que seria um substantivo. Hoje, nós vamos trabalhar com a classificação dos substantivos, né? Comum, substantivo próprio, concreto, abstrato e coletivo. Só retomando um pouquinho da aula passada, substantivo é aquela classe gramatical, né? Estamos falando de morfologia, aquela classe gramatical que eu nomeio os seres em geral, né? O substantivo comum, como é a própria palavra, ela é bem autoexplicativa, representa um ser qualquer da espécie. Por exemplo, nós temos cachorro. Meus dois cachorros chamam, o mais velho chama Kevin, por causa daquele desenho lá do... aquele desenho da Disney, gente, esqueci agora, do velhinho que tem a casa com um monte de balão, por isso eu coloquei lá. Chama Kevin, o outro chama Floquinho e o meu gato chama Lino, né? Então, gato é o substantivo comum. Lino, por causa lá do Charlie Brown, é um substantivo próprio, né? O comum, ele nomeia seres da mesma espécie. O cachorrinho do Tiago, por exemplo, chama Pompom, que é cachorro comum e o próprio Pompom, né? Então, o comum representa seres da mesma espécie e o próprio, ele vai afunilando, né? É o nome de um ser específico. Floquinho, Kevin, Pompom, Lino, né? E por aí vai. O substantivo concreto, como eu já havia dito em outra aula, antigamente, esse advérbio de tempo aí, né, que está entregando a minha idade, antigamente a gente definia o substantivo concreto como tudo aquilo em que eu posso tocar, né? Na nomenclatura mais atual, em estudos mais recentes, nós definimos, representam seres de existência independente de outros seres. Por exemplo, depois que a aula acaba, esse quadro ele continua aqui. Ele não deixa de ser quadro pelo fato de não ter ninguém aqui utilizando o quadro. A mesma coisa é a lixeira, né? Ela não vai deixar de ser lixeira quando eu for embora, né? Na sala de aula lá. O meu pincel, mesmo quando eu não estou usando, ele continua sendo um pincel. Ah, professora, mas para existir um quadro, existir um pincel, alguém fez. Isso é óbvio, né, pessoal? Mas, depois dessa produção aí, são seres que não dependem de mim para existir. Quando eu faço um paralelo entre o concreto e o abstrato, fica mais fácil entender a noção de concreto. O substantivo abstrato é aquele ser que, diferente do concreto, ele depende de um ser para existir. Como assim? Por exemplo, a saudade. A saudade só existe a partir do momento que um ser humano sente saudade de outra pessoa. O beijo, né? Que todo mundo conhece o beijo. O beijo, ele só existe no momento que ele está acontecendo. A partir do momento que eu deixei de beijar, o beijo ele não existe. Por exemplo, tem como eu ir no mercadinho lá do meu bairro e falar, ah, me dá meio quilo de tristeza, me dá 1 quilo de beijo. Não tem como, porque são sentimentos, né, que dependem, no caso aqui, né, é um substantivo abstrato, que depende de um outro ser para ele existir. Aí eu coloquei os exemplos. A beleza, a tristeza só existe quando alguém está triste. A juventude, existe juventude porque é a jovem. E o beijo, como eu já dei o exemplo, só existe o beijo a partir do momento que alguém beija. É igual a mordida, né? A mordida só é uma mordida de fato quando alguém está praticando a ação de morder. A partir do momento que eu interrompo isso daí, a mordida não existe, né? E o substantivo coletivo é aquele substantivo que, mesmo estando no singular, ele faz referência a seres da mesma espécie. Cardume, né? Lembra lá do Procurando Nemo, aqueles cardumes? Eu tenho ali um coletivo, né? A colmeia, nossa, hoje eu tô com uns desenhozinhos da Disney. Aquele outro também, Bi, né? Você tem lá. Até mostra, né, no filme, no desenho lá, a colmeia por dentro. Então, colmeia, coletivo de abelha. O coro de cantores e boiada, muito autoexplicativo, né, de boi. Então, hoje, nós vimos, né, substantivo comum,
que nomeia seres de uma mesma espécie, substantivo próprio, que nomeia esses seres que são da mesma espécie, mais um ser em específico. Aí eu dei os exemplos dos nossos cachorrinhos, né? Kevin, Floquinho, Pompom, do meu gato Lino. Concreto, são aqueles substantivos que eles não dependem de mim para continuarem existindo. Aí eu tenho a mulher, um Rodrigo, né, um computador. Computador, mesmo quando nós não estamos usando, ele continua sendo um computador. E por último não, né? E o substantivo abstrato é aquele substantivo que nomeia algo que depende de um outro ser para existir, como o beijo, como a tristeza, como a saudade. E, por último, o substantivo coletivo, que ele vai estar no singular, mas ele vai estar se referindo a seres de uma mesma espécie. Aí eu trouxe o exemplo da colmeia, da boiada, do cardume. Então, por hoje, nós vimos 5 classificações de substantivos. Na próxima aula, nós veremos a formação do substantivo. Beijo e valeu!